Bom, falando agora de diagnóstico de câncer de pulmão, e essa é uma parte um pouco mais complexa. Fazer um diagnóstico de câncer de pulmão nem sempre é fácil, porque o exame convencional mais simples e barato que nós temos é a radiografia de tórax, e conhecida como raio-x de tórax. E esse exame é um exame que tem uma sensibilidade muito baixa para diagnóstico de câncer de pulmão, a não ser que a doença seja realmente uma doença muito avançada. Então, a tomografia de tórax é o principal exame de linha de frente para suspeita de câncer de pulmão. A tomografia de tórax ela pode mostrar um simples nódulo e ela já começa a mostrar nódulos pequenos, muitas vezes abaixo de 1 centímetro. Então, nódulos com 0,8, com 1 centímetro já são detectados pela tomografia. Mas o ponto é que nem sempre esses nódulos, e a maioria desses nódulos não são nódulos malignos e que precisam de alguma investigação, mas eles precisam de um acompanhamento, certamente, porque se eles crescerem numa 2 ou 3 avaliações consecutivas, isso já aumenta significativamente o risco de câncer de pulmão. Então, para aquele nódulo que é acima de 1,5 para 2 centímetros, numa tomografia de tórax, ele é suspeito para câncer de pulmão. E ele precisa, então, fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é feito de 2 maneiras principais. Ou é feita uma punção desse nódulo por um médico, um profissional especialista, que é um radiologista intervencionista, que faz uma biópsia por agulha, ou então isso é feito por broncoscopia. O problema é que esses métodos não são perfeitos e nem sempre a gente consegue um diagnóstico muito claro. E aí, nesse caso, é preciso já ter especialistas com experiência e serviços realmente que tenha competência para poder fazer esse diagnóstico de câncer de pulmão. A broncoscopia geralmente é um exame invasivo, é um exame feito por um cirurgião torácico ou por um pneumologista, que requer sedação do paciente e que é principalmente utilizada para tumores mais centrais, tumores que estão próximos ao brônquio e que possam ter aí uma condição de você fazer uma biópsia ou por um raspado, por um lavado dessa região, ou mesmo por uma biópsia direta desse nódulo, principalmente quando ele invade a árvore brônquica, a árvore pulmonar. Já o radiologista intervencionista, ele vai procurar um local que seja o local mais acessível, e nem todos os locais são muito acessíveis para diagnóstico de nódulos pulmonares. Então, por isso que precisa ter uma equipe, e necessariamente essa equipe precisa conversar entre os profissionais para poder chegar a uma conclusão de qual é o melhor método de diagnóstico. Bom, existem imagens melhores que a tomografia do tórax, e a principal imagem para o câncer de pulmão é o PET scan. O PET scan é um exame tradicional para o estadiamento do câncer de pulmão. Estadiar significa avaliar como está a extensão da doença no organismo. Um ponto importante, e essa é uma notícia ruim, que mais de 2/3 dos casos de câncer de pulmão diagnosticados em todo o mundo, incluindo o Brasil, são diagnosticados numa fase avançada, o que mostra que nós estamos falhando em relação ao rastreamento e o diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Então, o PET scan, não raro, ele mostra para um paciente que não sabia que tinha doença, uma doença mais avançada que o previsto, e que já tira do paciente a chance de uma cirurgia, que é o único método curativo do tratamento do câncer de pulmão, é a cirurgia com a retirada do nódulo, com a retirada do tumor. Então, quando a gente tem acesso a esses exames, principalmente a tomografia, a uma biópsia guiada por agulha e ao PET scan, eu consigo suspeitar fortemente que aquele indivíduo tem um câncer e já conseguir, então, fazer o melhor estadiamento. Hoje, olhando para o melhor, em termos de estadiamento, embora esse acesso não seja um acesso universal, mas o PET scan é um exame que o SUS, em alguns centros especializados, em alguns centros de excelência, tem o PET scan para fazer esse estadiamento com câncer de pulmão. Não só o PET, mas também uma ressonância do crânio é necessário, porque, infelizmente, o câncer de pulmão é uma doença muitas vezes agressiva e que leva, então, ao aparecimento precoce, muitas vezes, de nódulos no cérebro. Esses nódulos nem sempre estão relacionados a sintomas e eles precisam ser diagnosticados precocemente para que eles sejam tratados. Então, PET scan e ressonância do crânio são os melhores exames de estadiamento para diagnóstico do câncer de uma maneira geral.
Após você ter aí o número de células adequadas para o patologista avaliar e fazer esse diagnóstico, aí então entra uma fase de classificação, que é uma fase de classificação bastante complexa, onde o patologista precisa informar para nós se é um tipo de carcinoma pulmonar não pequenas células ou pequenas células. Então eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Essa classificação, ela mostra que a maioria dos casos são do tipo não pequenas células, e aí inclui alguns subtipos, 3 deles principais. O chamado adenocarcinoma, que é o mais comum, o carcinoma epidermoide, que está muito relacionado ao tabagismo, e o carcinoma de grandes células, que esse é menos comum. E por um outro lado, o carcinoma de pequenas células é uma doença que está praticamente 100% relacionada ao tabagismo e é uma doença extremamente agressiva. É certamente um dos tumores mais agressivos de toda a oncologia e na classificação de câncer de pulmão é o mais agressivo. Então, esse diagnóstico precisa ser feito de uma maneira muito precisa pelo patologista, porque o meu tratamento ele vai ser diferente de acordo com essa avaliação diagnóstica do patologista. E isso não é só o fim do diagnóstico, na verdade. Depois que o patologista olha essas células e fala para mim se é um não pequenas células ou um pequenas células, e se fala que é um adenocarcinoma, eu preciso muitas vezes explorar outros fatores. E aí então ele precisa fazer colorações específicas no laboratório da patologia. Esse exame tem nome, ele chama-se imunistoquímica, e ele vai confirmar através de colorações específicas se é um adenocarcinoma ou se é um outro tipo de tumor. E depois que ele faz toda essa avaliação, muitas vezes eu já preciso fazer, e sempre que necessário e se disponível, eu ter um teste molecular. E esse teste molecular hoje me ajuda muito a saber se esse tumor é um tumor relacionado à mutação. Eu falei que aproximadamente 15, 20% dos cânceres de pulmão não estão relacionados a tabagismos e estão relacionados a mutações. Então é através desse teste molecular que eu consigo identificar algumas mutações, e essas mutações muitas vezes podem ser tratadas com medicamentos orais, que embora numa doença avançada não seja exatamente curativo, mas a taxa de controle com esses novos medicamentos orais é muito elevada. Então, o diagnóstico do câncer de pulmão, ele tem se tornado cada vez mais específico, complexo e, infelizmente, nem sempre de acesso universal. E é por isso que o conhecimento acerca dessa doença, acerca da evolução e a necessidade de profissionais de saúde de várias áreas não relacionadas à oncologia precisam ter para que esse encaminhamento, essa orientação aconteça o mais precoce possível para centros especializados de tratamento do câncer. Hoje no país existem centenas de serviços especializados de tratamento de câncer. Esses serviços têm profissionais muito competentes, especialistas, que conseguem prover a melhor informação possível para os pacientes de câncer de pulmão. Então é por isso que a gente precisa ter acesso a essa informação e procurar, então, os melhores profissionais e exigir até do seu médico, daquele clínico geral, aquele profissional da comunidade que realmente valorize determinados sintomas e encaminhe o mais precoce possível essas pessoas, né? Lembrando que muitas vezes as tomografias, que muitas vezes são feitas do tórax e do abdômen ou o PET scan, elas detectam as chamadas metástases. Infelizmente, metástases em câncer de pulmão é muito comum. Como eu falei, cerca de 70% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados numa fase avançada, que inclui doença não só avançada localmente no tórax, que invade uma estrutura central chamada mediastino, que torna a doença improvável a cura através da cirurgia, e, eventualmente, a doença também é diagnosticada com metástase à distância. Eu estou falando metástases em outro lado do pulmão, em gânglios fora do tórax e também em metástases em vísceras, como o fígado, por exemplo. Então a gente precisa realmente estar alerta a essa situação. É claro que quando eu me deparo com um paciente ao diagnóstico com doença metastática, o prognóstico dessa doença é ruim. Mas o ponto principal é que há uma melhora muito grande nos últimos anos, porque
a gente tem hoje mais conhecimento acerca da doença e melhor acesso a tratamentos que modificam a história natural e levam a maior sobrevida do paciente. Então, mesmo na doença metastática, é importante que eu faça essa avaliação geral. Sempre que possível, eu busque características próprias dessa doença, principalmente no DNA dessas células, e procure o melhor tratamento para os pacientes de uma maneira geral.